Olá pessoal, tudo bem? Revisão para a nossa avaliação, tá? Revisão da matéria do trimestre, professora Karen, segundo ano, trabalho em sociedade e sociologia, né? Então a gente só vai revisar aqui, que a gente não trabalhou, a última atividade de Mário, que seria a mais-valia. E o que é a mais-valia, né? Quando a gente fala em trabalho, quanto a gente produz para... O Marx, ele sempre... Lembra que o Marx, ele é do lado do trabalhador, tá? Então ele vai pensar assim, bom, como é que acontece? Na verdade, ele é um grande economista, né? Como é que acontece o lucro no capitalismo? Segundo Marx, é através da mais-valia. O que seria a mais-valia? A mais-valia é a quantidade de horas trabalhadas, né? Que vão gerar um lucro maior para o patrão. Então vamos lá, vamos entender. Eu recebo um salário de R$ 1.300, salário mínimo, 1.400 agora, né? Salário mínimo. Então, assim, quando eu vou fazer o meu contrato, eu vou receber todo mês aquele salário. Mesmo que eu trabalhe mais ou menos, enfim, a quantidade de horas eu vou ter que estar ali. As 8 horas por dia ou 9 horas por dia eu vou ter que estar ali trabalhando. Mas vamos lá. Então, com esse meu salário, eu produzo tantas coisas. Por exemplo, eu produzo tantas peças, eu sou uma costureira e produzo tantas peças de roupa, ok? Então, o padrão já sabe que eu vou produzir mais ou menos tantas peças de roupa com 8 horas de trabalho por dia. Só que eu continuo recebendo o mesmo salário. O que o Marx fala? Que, por exemplo, eu nunca, mesmo que eu tenha produzido mais para o patrão, eu nunca vou receber a mais. Mas ele vai receber a mais, que é o lucro. Entenderam? Então, assim, a diferença de tudo que eu produzo, por exemplo, eu produzo 5 vezes o meu salário, mas eu só ganho um salário. Os outros 4 ficam com o patrão. Eu dei um exemplo na sala de aula já para vocês. Isso é Marx, tá, gente? Eu já dei um exemplo daquela questão da farmácia, que vocês lembram que eu produzo e eu trabalho, por exemplo. Se numa época eu tenho que fazer uma produção maior, o patrão vai pedir assim, Karen, faz hora extra. Então eu vou fazer mais horas e eu produzo mais e é maior o lucro. Ah, mas a pessoa vai ganhar hora extra? Vai, mas nem perto do lucro. Senão a pessoa também, o dono, no capitalismo, o dono não ia nem pedir para você trabalhar mais, né? Mas é a partir do trabalho do trabalhador, das horas trabalhadas, é que o capitalismo retira o lucro, para entender mais-valia. Então, de novo, mais-valia, eu nunca vou receber a mais do meu salário, mesmo que eu tenha produzido a mais, a não ser pelas horas extras. Daí eles chamam de mais-valia absoluta, que é a quantidade de horas a mais trabalhadas. Ou um serão, ou época de Natal, tá ali no contrato de trabalho, você vai ter que trabalhar o sábado mais, ou você vai ter que trabalhar a época de Natal mais. Ah, você foi contratado para trabalhar no final do ano, mas você vai ter que ficar aqui até as 10 horas da noite. Tudo bem, faz parte do trabalho, mas você não recebe a mais por isso. E o que fica com o patrão é chamado de mais-valia. Absoluta pelas horas de trabalho a mais e relativa, que são as técnicas. O que são as técnicas? O que nós trabalhamos, gente? O toyotismo, o fordismo e o taylorismo. O taylorismo com as técnicas de produção, que é divisão do trabalho, mais divisão do trabalho. Então você tem uma produção que aumenta a partir de uma técnica diferenciada. Pode ser uma técnica de produção, de divisão do trabalho, pode ser uma técnica que tem informática, pode ser uma técnica, um curso. Então são técnicas, tá? Dentro delas o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. E a gente está falando em mais-valia. Entenderam mais-valia? Qualquer coisa me avisem aí se vocês não entenderam, tá? Pode me perguntar que eu dou outro exemplo. Depois, nós temos um outro pensador, que é o Emile Durkheim, que ele vai fazer uma outra abordagem. Esses dois, o Durkheim e o Weber, têm uma outra abordagem. O Marx, ele vem e analisa o lado economia e custo. Percebam? O Durkheim vai fazer uma análise. O Marx também vai falar em divisão social do trabalho, mas divisão social do trabalho para dar mais lucro a partir da mais-valia. E o Durkheim diz que não, que a divisão do trabalho, ao contrário do Marx, ele diz que gera uma coesão, uma cola na sociedade, tá? Quanto maior for a divisão do trabalho, mais essa cola funciona. Professora, como é que é o nome disso? Coesão social, é uma cola, é o que une a sociedade, tá?
E ele fala num conceito chamado solidariedade, que para nós seria uma coisa, eu sou solidário com uma pessoa. Esse é o conceito que a gente usa no dia a dia. Mas ele diz que não. Tipo, para essa análise ele utiliza outro pensamento. Existe uma solidariedade através dessa coesão social com a divisão do trabalho, que é a solidariedade mecânica, em que as sociedades sobreviviam na antiguidade, as tribos, as sociedades antigas e as sociedades feudais, elas se ajudavam, mas não tinha tanta coesão social, mas elas se ajudavam para sobreviver. E como é que elas faziam essa sobrevivência? Todo mundo fazia de tudo um pouco, tá? Apesar que ele não conta aqui que nas feudais já tem uma certa especialização do trabalho, tá? Mas enfim, ele joga tudo no mesmo saco, tá? E ele fala que as sociedades antigas que não são capitalistas são as sociedades onde existe uma maior solidariedade mecânica, veja que ele utiliza o termo mecânica, em oposição à orgânica. Lembra do organismo vivo que ele fala? O Durkheim fala que a sociedade é como se fosse um organismo vivo. E a nossa sociedade industrial, ela é como se fosse uma árvore que trabalhasse, ou um corpo que trabalhasse para gerar essa coesão. Quanto maior e mais coesa essa sociedade, melhor é o resultado, é a ordem e o progresso do pensamento positivista que a gente tem até hoje em sociedade, tá? Certo? Ok? Entendido? Durkheim, divisão do trabalho social do trabalho. Quanto maior é a divisão, maior é a união dessa sociedade, gerando a solidariedade orgânica, onde a sociedade industrial, a sociedade capitalista, ela trabalha como se fosse um reloginho, um organismo, na verdade, tá? Sempre nunca parando. Então, o capitalismo, se ele não para, né? É a ideia que o Durkheim percebe na sociedade. Claro, pessoal, hoje as pessoas pensam dessa forma, tá? Candidaturas políticas falam, temos que trazer a indústria, porque a indústria vai melhorar a nossa sociedade. E a gente sabe muito bem que nem todas as sociedades que são ricas, que são prósperas, que têm uma qualidade de vida, precisam ter necessariamente a indústria. E aqui ele não considera as outras sociedades, que muitas vezes nós também não consideramos, né? Temos esse preconceito com a sociedade indígena que diz que não trabalha. Mas eles garantem a sobrevivência deles, sem impactar o meio ambiente. Isso é a crítica, tá, pessoal? Essa parte que eu tô falando por último aqui é a crítica social ao pensamento de Durkheim. E não menos importante, aliás, muito interessante, aqui ele considera a parte histórica, aqui ele não considera a parte histórica. E esses dois consideram a parte histórica, tá? Sempre lembrando disso, tá? Vocês já viram no primeiro ano, mas eu repito aqui. E a percepção da parte do trabalho é a obra do Max Weber sobre aonde é que foram colocadas as sementes do capitalismo. Foi a partir da Reforma Protestante, lá na Suíça, com um cara chamado Calvino, aonde ele começam a dar mais importância ao trabalho, dizendo então que o trabalho, ele faz a pregação que o trabalho era sinônimo de salvação da alma. Então as pessoas elas nasciam predestinadas ou para o céu ou para o inferno. Mas eles não iam saber, só iam saber durante a vida. Então a vida, Deus iria mandar um sinal se a pessoa fosse abençoada com a sua carrocinha, com a sua casinha, os bens, os pequenos bens materiais, eles estariam salvos. Então o trabalho passa a ser o caminho para a fonte de salvação, é a estrada para a fonte, para a salvação da alma, para os calvinos, para os puritanos, tá? Então é claro que os países capitalistas vieram, os primeiros a desenvolver o capitalismo e a sociedade industrial foram os países que fizeram a reforma protestante, tá, pessoal? Ali todo o parte norte, justamente, quem começa a Revolução Industrial? Inglaterra. Ela não é calvinista, mas ela é anglicana, protestante. Depois a Alemanha. A Suíça só tem banco, né? Outra coisa dos puritanos, eles não gastavam, eles não ostentavam.
tudo que eles guardavam não era para ir comprar um lanche, que lá é óbvio que não tinha, era para comer melhor, não, era para guardar, tá? E daí quando chegava ali para os 35, 40 anos, que mais ou menos vivia uma pessoa nesse tempo, por falta de, né, as vacinas, medicina, enfim, essa pessoa já sabia que tinha sido salva, tá? Mas sem gastar, principalmente com Calvino. Então esses países ao norte da Europa foram os países que começaram primeiramente a Revolução Industrial. Confere a teoria do Weber? Confere. O Weber vai escrever essa teoria por volta de 1800 e pouco. Então, ele já percebe que foi plantado ali em 1600, com a Reforma Protestante, as primeiras sementinhas do capitalismo nascente ali a partir de 1760, onde começa a Revolução Industrial. E até hoje, os países, né, são países que acumularam mais riquezas, né? Principalmente o norte da Europa, hoje a Europa como um todo, mas principalmente o norte da Europa, não por menos a Alemanha ali é um dos mais ricos, Reforma Protestante, o norte da Europa, os Estados Unidos, Canadá, tá bom? Então essa parte de revisão, Marx, Emile Durkheim e Max Weber, você tem para entender um pouco mais sobre o trabalho e os conceitos que são estudados na sociologia para a gente entender. Apropriação do lucro a partir da mais-valia com Marx. O Emile Durkheim aqui tem um acento, tá, pessoal? É um homem também, tá? Ele vai falar da divisão do trabalho, que gera coesão social, revisando, né? E que gera uma solidariedade. Nas antigas civilizações, a mecânica, nem tanto, mas muito melhor é na sociedade industrial, segundo Durkheim, com a parte orgânica, em que vira tipo como se fosse um organismo vivo essa sociedade e ela não para. Nossa sociedade capitalista ela não para. Nesse sentido procede. Mas aí tem os preconceitos em relação às sociedades que não são capitalistas, né? Ou que não entraram dentro do sistema, né? Índio, vadio, né? A gente tem isso, né? Mas justamente por conta também da concepção que nós temos que trabalhar para poder sobrevivermos, tá? E essas sociedades, elas trabalhavam, as tribais trabalhavam 3 a 4 horas, até hoje, né, por dia. As antigas, 6 horas dia, nem todos os dias, e com atividades diferentes. As feudais também por aí, né? Até as antigas até menos, tá? E assim, o que leva então uma sociedade a trabalhar tanto, né? É justamente para a apropriação da mais-valia, segundo Marx, absoluta e a relativa, tá? Para aumentar o lucro. E nós trabalhando tanto, né? Aqui agora é a minha opinião, e a gente trabalha tanto assim, justamente para enriquecer o sistema capitalista, tá? Para sobreviver? Sim, né? Nossa forma de sobreviver hoje é a partir do trabalho. Por isso que o Marx fala da consciência de classe, de sermos trabalhadores, né? A gente não é capitalista, a gente vive no sistema capitalista, gostando ou não, achando bom ou não, mas a gente está inserido dentro de um sistema e dentro desse sistema, segundo Marx, eu sou a trabalhadora, o trabalhador, o pai, a mãe, nós todos, tá? Pessoal, revisão da prova dos 3 pensadores feitas, tá? O Marx nós já tínhamos visto vários conceitos, mas como são muitos, e ficamos só a mais-valia para poder puxar os outros, tá bom? Um beijo então e boa prova!